Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder estar com você de novo nesse dia, nessa hora. Mais uma vez, o Senhor nos concede a graça de termos o tempo da comunhão e de podermos juntos cultuar ao nosso Senhor, ao nosso bom Deus. E eu queria começar o nosso culto ao nosso Senhor lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra nos Salmos. O Salmo de número 142, do verso 1 ao verso 5. Eu vou fazer a leitura deste texto e peço que você acompanhe assim, para que a gente possa dar início a este culto de adoração ao nosso Senhor. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. E o verso 5 diz assim: A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha porção na terra dos viventes. É uma declaração do salmista de dependência do Senhor. Em meio às suas adversidades, em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações, às suas inquietações, o salmista coloca-se diante do Senhor e ora, e clama, e reconhece na sua oração quão dependente é de Deus. Assim somos nós também. Que nós possamos nessa noite reconhecer quanto nós somos dependentes de Deus, quanto nós precisamos do Senhor, quanto Deus precisa ser a nossa porção neste mundo em que vivemos. E que o seu coração, de fato, repouse nessas certezas, na certeza principalmente de que o Senhor ouvirá a tua súplica, que o Senhor tem os olhos voltados para você e tem cuidado de você. Vamos orar nesta hora colocando as nossas vidas diante do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estar na tua presença, nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos por mais uma vez podermos nos encontrar, ó Deus. Eu te agradeço pela vida deste irmão e desta irmã que está ouvindo esta mensagem, que está participando deste momento. E assim como eles, ó Deus, eu quero colocar a minha vida e também a vida deles diante do teu altar, em reconhecimento, Pai, de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Que o Senhor, e somente o Senhor, deve ser a nossa herança, o nosso bem maior, aquele em quem nós depositamos toda a nossa vida, toda a nossa confiança, toda a nossa existência, toda a nossa esperança. Porque sabemos que no Senhor a nossa esperança não se frustra. Porque sabemos que no Senhor, Deus amado, há sempre resposta, no Senhor há sempre refúgio, no Senhor, Deus, nós encontramos sempre o cuidado que nós precisamos, cuidado perfeito, amor perfeito, dedicação perfeita, enfim, porque Tu és o Deus perfeito, Deus de amor, assim o Senhor cuida dos seus. Ó Pai, que nesta hora que nos reunimos diante da Tua Palavra, que o Senhor seja edificado, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado e que nós, as nossas vidas, elas sim sejam edificadas pela Tua santa e bendita Palavra. Edifica-nos, ó Deus. Só o Senhor pode fazer isso através do Teu Espírito. E assim é a nossa oração, em gratidão, porque podemos estar diante do Senhor, declarando a nossa dependência diante de Ti, porque nós carecemos do Senhor e dependemos do Senhor, mas também em louvor, porque Tu és o Deus de toda a glória. Recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Assim oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus através de uma canção com o grupo de louvor. Senhor, a minha prece, eu quero aqui.
Que bom é poder, juntos como povo de Deus, como Igreja de Cristo, louvarmos e engrandecemos o Senhor. Que bom é poder termos essa ferramenta, a internet, para que a gente possa estar juntos, mesmo que na distância, cultuando a Deus, tendo o mesmo pensamento e o mesmo desejo, né, que é de louvar o Senhor, de ouvir a Sua palavra e de sermos edificados e fortalecidos por ela. E é o que nós vamos fazer nessa hora, então, na palavra do nosso Deus, passar por esse tempo diante da palavra do nosso Senhor. Nós estamos aí continuando, né, a nossa série de mensagens que tem como título Em Guerra por uma espiritualidade autêntica no mundo hostil, no mundo conturbado com a qual a gente vive, né? Ou seja, a ideia é que desde a nossa conversão, nós cristãos, nós entramos num ambiente de guerra constante, né? Primeiramente, numa guerra pessoal, interior, né? Do pecado dentro de nós, mas também do pecado fora de nós, afetando todo mundo à nossa volta, os valores, a cultura, e isso é sério, isso é muito real e a gente precisa se atentar para isso, mas também em guerra contra uma espiritualidade mentirosa, né, que a gente tem vivido nesses últimos tempos, uma espiritualidade triunfalista, e que a espiritualidade bíblica não tem nada a ver de triunfalismo, mas ela é madura, percebe as situações que se vive e entende sim que nós vivemos lutas, constantes lutas, né? Às vezes passamos por momentos de derrota, mas essa espiritualidade nos ajuda a caminhar no meio disso tudo, né? E também, principalmente, essa guerra que a gente trava aí contra o inimigo das nossas almas, né? Contra Satanás, e lutamos contra tudo isso em prol do reino do nosso Deus. O nosso campo de batalha se desenvolve nessa vida cotidiana, né? De segunda a segunda, onde nós desenvolvemos a nossa vida. Este é o nosso campo de batalha e nós precisamos estar preparados com a palavra de Deus, com os valores do reino, para podermos enfrentar tudo isso, né? A primeira mensagem que nós tratamos até esse momento falava sobre em guerra por uma nova postura. Semana passada, na segunda mensagem, nós tratamos sobre em guerra como convocados a pertencer a Cristo. E em todas essas realidades, elas têm os seus desenvolvimentos, né, na nossa vida, produzindo em nós as transformações e as maturidades que nós precisamos para enfrentar essa batalha, né? Hoje nós continuamos aí na primeira carta de Pedro, essa série vem na primeira carta de Pedro, e eu queria ler com você então o capítulo 3, do verso 8 ao verso 22. O texto vai ser exposto aí para você acompanhar a leitura. E nos diz assim, ó: Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o que é bom, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso,
agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Amém. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra nessa hora. Você já deve ter ouvido uma música do grupo Titãs que tem como título É Preciso Saber Viver. Essa música é interessante e ela diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver, e ele vai repetir isso outras vezes. Essa canção, essa música, ela tem inquietações que apontam para realidades muito importantes da vida da gente. Por exemplo, como se constrói a vida. Sobre qual base a gente está construindo a nossa existência. A música fala sobre lidar com as dificuldades, ela é uma realidade e até as coisas mais belas elas podem machucar a gente. E ela também diz que há realidades que a gente pode enxergar, mas nem sempre nós desejamos enxergar. Na verdade, meu irmão, minha irmã, tudo isso mostra para nós que a vida é muito mais do que nossos olhos podem ver. Entre realidades visíveis e invisíveis, alegres e tristes, entre as realidades pacificadoras e inquietantes para a vida da gente, nós precisamos aprender a saber como lidar com isso. Principalmente a gente como cristão, não é? A vida é dinâmica demais e tudo isso faz parte da vida. A questão é que na correria dessa vida moderna é muito fácil a gente acabar invertendo prioridades. A gente focar naquilo que a gente diz que é urgente, ao invés de a gente focar naquilo que é importante, não é? Talvez você já tenha tido essa experiência. Por isso é bom ser lembrado ocasionalmente das nossas prioridades como povo de Deus, não é? E é isso que Pedro faz nesse momento. Pedro, ele escreve para uma igreja que estava sendo dispersa por toda a Europa e Ásia do primeiro século. E ali, nessa dispersão, estes homens e mulheres passariam a conviver com outras culturas e com outros padrões de vida. E durante essa jornada diária deles, eles precisariam perceber que é necessário olhar para Deus. Eles precisam perceber e reconhecer quão importantes são os mandamentos e são as ordenanças de Deus e viver na prática todos esses valores da palavra de Deus na vida comum, no dia a dia, na rotina deles. Bom, isso fazia parte da rotina deles. Ou precisaria fazer parte da rotina deles, mas também da minha rotina e da sua rotina. E aí então, Pedro, o apóstolo Pedro, nessa carta, ele vai nos lembrar de duas coisas extremamente importantes para essa nossa caminhada diante dessa realidade. A primeira coisa que Pedro nos lembra é o nosso modo de viver. Ele diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honre o Rei. 1 Pedro 2, 16, 17. Mas ele também vai nos lembrar, além de nos lembrar o nosso modo de viver, quem é o nosso exemplo para viver. Ele diz assim: pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 ao verso 24. Portanto, meu irmão, minha irmã, tendo isso em mente, tendo isso como pano de fundo, eu quero convidar você a meditar sobre o seguinte tema nessa hora: em guerra por uma nova maneira de viver. Em guerra por uma nova maneira de viver. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para nós pensarmos é que, orientando a nossa vida a partir de Jesus Cristo,
cuide dos seus relacionamentos. Cuide dos seus relacionamentos. Verso 8 fala assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Paul Tournier, ele foi um médico cristão nascido em Genebra em 1890 e alguma coisa, 98 talvez. E ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: existem duas coisas que não podemos viver sozinhos. Uma é o casamento e a outra é ser cristão. O que Paul Tournier está querendo dizer para a gente é que na vida cristã e na espiritualidade cristã, viver significa fazer além de si mesmo. Significa fazer em favor do outro. E entenda uma coisa, Pedro ele está dizendo isso desde o capítulo anterior. Pedro está falando isso a respeito da nossa conduta diante dos outros. Pedro fala assim no capítulo 2, verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E quem é que deve agir assim? Para quem Pedro está falando isso? Bom, se você se lembrar, no começo da carta, ele chamou aqueles a quem ele estava escrevendo de eleitos e peregrinos. Para quem que Pedro está escrevendo? Para esses que ele chamou de eleitos e peregrinos. Ele está falando que essa conduta tem que ser para aquele que é o cristão. Pedro, então, vai descrever uma série de condutas, de atitudes que devem fazer parte desse nosso modo de viver como cristão. Não se esquecendo que essa maneira de viver é num ambiente hostil, né? É no mundo onde é um mundo egoísta, um mundo onde existem relacionamentos quebrados. E Pedro, então, nesse verso 8 que nós lemos, ele nos dá 5 virtudes para isso. E nessas 5 virtudes, o que está no meio delas, o que faz a ponte entre um lado e outro, é exatamente o amor fraterno. Isso fica no centro de tudo. É o que ocorre entre pessoas unidas como irmãos, que revela consideração, afeição, amizade, né? No capítulo 1, verso 22, ele fala assim: tendo em vista o amor fraternal, amai-vos de coração uns aos outros. Então, a primeira virtude, ou a virtude central que Pedro está colocando aqui, é exatamente esse amor fraterno ou amor fraternal. A segunda virtude, sede todos de igual ânimo. E para isso, cada cristão, o que Pedro tem em mente é que cada cristão deveria ser governado pela mente de Cristo. Porque a ideia de Pedro é que as diferenças elas não servem para nos dividir, mas elas deveriam servir para um enriquecimento da comunhão, para um enriquecimento da relação e principalmente da vida da própria igreja. Né? A terceira virtude que ele coloca é que a gente tem que ser compadecido uns com os outros, ou compassivos, né? Essa demonstração de preocupação, essa demonstração de interesse para com o próximo, né? Sejam em tempos de alegria, sejam em tempos de tristezas. Como o apóstolo Paulo disse, ele fala: alegrem-se com os que se alegram, mas também chorem com os que choram. Isso faz parte deste amor fraterno, deste amor que cuida do outro, que se preocupa com o outro. A terceira característica que Pedro coloca são ser misericordiosos. A ideia de ser misericordioso é a ideia de um sentimento bem íntimo. É como se algo que viesse das entranhas, é como que se sofrer com o coração. O que Pedro quer dizer é assim: a gente como cristão a gente não pode ser indiferente. Principalmente quando a gente vê sofrimento, quando a gente vê alguém suportando algum tipo de sofrimento. Ser misericordioso é ter esse coração voltado para essas pessoas. Paulo diz em Colossenses 3,12: como eleitos de Deus, veja, a mesma palavra de Pedro, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. E perceba que a última virtude que Pedro coloca é a humildade. Por que Pedro coloca isso? Porque é a percepção de que todos são iguais. E meu irmão, minha irmã, a gente não pode esquecer que a maior virtude, uma das maiores virtudes que Jesus nos ensinou foi exatamente sobre isso, sobre a questão da humildade. Lembra-se você, lá em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos? E Jesus sabia que dentre todos ali, a maioria deles, ou 99% ou 90% deles o abandonariam, e os outros 10%, que no caso seria Judas, o negaria. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, Jesus lavou os pés daqueles discípulos. Mas entenda uma coisa, eu estou mostrando isso, eu estou dizendo isso, ou usando o exemplo de Jesus, porque é tudo muito fácil a gente viver assim quando os relacionamentos vão bem. É muito fácil quando a gente vive isso, digamos assim, na teoria. Mas na prática, infelizmente, é diferente. E infelizmente mesmo.
É por isso que o apóstolo João, ele vai nos exortar na sua primeira carta a demonstrar esse amor cristão na prática. Ele nos diz assim em 1 João 3, verso 16 e verso 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Veja, a palavra dele é muito dura, né? Porque ele diz assim, olha, a gente não pode ficar amando da boca para fora. A gente tem um discurso muito bonito, né? Mas às vezes a prática é muito diferente disso. A questão é que a gente só pode ter relacionamentos saudáveis, meus irmãos, ou lidar com relacionamentos da maneira mais saudável, mais espiritual possível, se a gente estiver ligado profundamente ao Senhor Jesus. Você quer ver uma coisa? Jesus, lá em Mateus capítulo 22, ele responde a uma pergunta do intérprete da lei, né? Do escriba, do homem versado nas Escrituras. E a pergunta dele era qual era o grande mandamento da lei. Jesus então diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja uma coisa, começando de trás para frente, né? O amor ao próximo, ele está ligado a um tipo de amor saudável e equilibrado que a gente deve ter pela gente mesmo. Jesus disse isso. O segundo, semelhante ao primeiro, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você refletir sobre isso. Como é o nosso amor próprio separado de Deus? A Bíblia nos dá descrições sobre isso. O amor próprio do ser humano separado de Deus é um amor egoísta, é um amor egocêntrico, é um amor hedonista, é um tipo de amor que busca sempre o seu próprio interesse, sempre o seu bem-estar, sem se preocupar com o outro. Esse é o amor próprio, é o amor próprio separado de Deus. Mas aí o apóstolo Paulo ele vai mostrar para a gente como deveria ser o nosso amor, esse amor a partir de Deus. Né? Lá em 1 Coríntios 13, verso 4 a 6, ele fala assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meu irmão, minha irmã, nós só podemos ter um amor próprio que seja saudável, que seja equilibrado e que seja altruísta, para a gente poder amar o outro à medida que nós amamos muito a Deus. É isso que diz, o que Jesus quis dizer com esses dois mandamentos. O amor que nós devemos ter pelo outro, ele não parte de nós, ele vem de Deus. Porque eu sou muito amado por Deus, porque eu sou amplamente amado por Deus, porque eu sou cheio do amor de Deus, esse amor de Deus ele transborda de mim. A tal ponto que eu posso sim amar ao próximo, amar ao outro, como eu me amo, porque eu sou amplamente suprido pelo amor de Deus. Então, sem o amor de Deus transbordando em nós, seria impossível amarmos e nos relacionarmos com quem quer que seja. Seja com amigos, seja com pessoas do nosso convívio, seja com a nossa esposa, seja com o marido, seja com os filhos, seja com os pais. Ou seja, esse amor que a gente diz ter pelo outro, se for sem Deus, separado de Deus, ele é apenas um amor interesseiro ou desinteressado de cuidado. Qual que deve ser a nossa reação frente aos relacionamentos quebrados? Pedro vai nos dizer aí no verso 9, ele fala assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Foi isso que Jesus quis dizer lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa era a percepção, tá? Essa era a maneira que os fariseus diziam que deveria ser o amor, né? Amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Mas o próximo do fariseu é o seu próprio povo judeu. Os outros povos ele não quer nem saber. Jesus continua então: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque se vocês amam somente aqueles que amam vocês,
Por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então preste atenção numa coisa. Para Jesus, pagar o bem com o bem, qualquer pessoa pode fazer. Ok? Para Jesus, pagar o mal com o mal, todo ímpio pode fazer, todo perverso faz isso. Agora, para Jesus, pagar o mal com o bem, isso é graça. E só quem recebeu da graça do Senhor pode compartilhar dela. E é o que se espera dos cristãos. Assim, meu irmão, o Timothy Lane e o Paul Tripp, num livro chamado Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, eles dizem assim: em sua vida, morte e ressurreição, Jesus possibilitou a reconciliação de duas maneiras fundamentais. Jesus nos reconciliou com Deus, o que então vem a ser a base para a forma como nos reconciliamos uns com os outros. Quando Deus reina em nossos corações, a paz reina em nossos relacionamentos. Portanto, meus irmãos, orientando a vida a partir de Jesus Cristo, cuidem dos seus relacionamentos. E a gente só pode cuidar dos nossos relacionamentos, seja eles em que nível for, se nós estivermos antes ligados ao Senhor, antes cheios da presença de Deus. Senão é impossível amar os outros como a gente mesmo. Segundo lugar dessa mensagem, orientando a vida a partir de Jesus Cristo, mantenha-se fiel e confie no Senhor. Verso 10 ao 12 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Nesse momento, Pedro ele vai usar um texto do Antigo Testamento. Ele está usando como pano de fundo o Salmo 34. E lembrando, no Salmo 34, Davi estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Davi não queria levantar a mão contra Saul, né, porque Saul era ungido do Senhor. E Davi então foge para a terra dos filisteus e ele vai estar diante do rei Abimeleque, que depois de Saul era o seu segundo maior inimigo. Então veja, Davi ele fugiu de Saul para não levantar a mão contra Saul e tentar matar Saul. Né? E ele faz então uma pergunta. Pedro faz uma pergunta aqui: quem quer ver dias felizes? Parece uma pergunta muito boba, né? Vamos dizer assim, porque a resposta é muito simples: todo mundo. Todo mundo quer ver dias felizes, todo mundo quer ter dias felizes. Mas o que Pedro quer mostrar para a gente é que a felicidade para Deus, ela não está nas coisas ou não está nas situações que a gente vive, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Para Deus, felicidade é afastar-se do mal. Para Deus, felicidade é buscar paz com perseverança a partir do amor de Deus na sua vida. Apesar de todas as dificuldades e misérias que os leitores de Pedro estavam enfrentando, porque eles estavam enfrentando isso, Pedro os incentiva a olhar para a vida de maneira positiva e amar essa vida que Deus deu a eles. Por quê? Meu irmão, minha irmã, porque a vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. E os dias felizes também são presentes do Senhor. Veja, o nosso nascimento foi planejado por Deus. Nós temos uma tendência de sempre darmos maior valor àquilo que deveríamos nos dar menos valor. A gente, quando está passando por um tempo difícil, a gente tem a tendência de potencializar isso, de aumentar isso, e nos esquecemos que quando a gente volta os olhos para trás e a gente for começar a pensar sobre os bons dias que nós tivemos, você vai chegar à conclusão que o número de dias bons e felizes que você teve são infinitamente maiores do que os tempos ruins que a gente vive. E isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. Mas entenda que em todos os momentos, sejam nos momentos bons, que são muitos, e nos momentos ruins, que não são tantos, mas eles vêm, em todos esses momentos, nós podemos contar com a bondade e com o cuidado de Deus. Por isso, Pedro aqui nos lembra de duas realidades. A primeira delas é a postura que o cristão tem que ter. Então ele diz assim: você deve guardar a sua língua do mal e apartar-se do mal. Pedro reforça a ideia de não pagar mal com mal aqui.
Não apenas palavras, né? Pedro não está falando apenas de palavras, mas também os atos dos cristãos devem evitar até mesmo a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 fala isso, ele fala assim, evitai, fugir da aparência do mal. Não é? O verbo apartar-se tem essa ideia de uma profunda rejeição a tudo que é pecaminoso, a tudo que é desprezível aos olhos do Senhor. Sejam palavras, sejam atos, mas também pensamentos. Quando os pensamentos ruins, maus, vierem na sua mente, você tem que dar um jeito de excluir isso da sua cabeça, de fazer isso fugir. Entende? Segunda postura que ele coloca para a gente é a fazer o bem e buscar a paz. Né? Lembrando de novo, Davi, o pano de fundo aqui é o Salmo 34. Né? Davi estava fugindo de Saul porque não queria o mal de Saul. Então, juntamente com Davi, Pedro encoraja os seus leitores e encoraja a mim e a você à busca da paz e à busca do bem. O apóstolo Paulo falou isso também em Romanos capítulo 12, quando ele diz assim, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E a terceira atitude do cristão é se empenhar em alcançar a paz. Aliás, a gente não pode esquecer que foi o próprio Jesus quem chamou o seu povo de pacificadores. Ele diz que bem-aventurados, felizes, abençoados são os pacificadores, porque estes são chamados de filhos de Deus. Então, se Pedro nos lembra qual deve ser a nossa atitude, Pedro também nos lembra qual é a atitude do Senhor para com as nossas vidas, né? Que é o cuidar de Deus para conosco. E veja, ele coloca 3 percepções aí a respeito de como Deus age na nossa vida. Deus vê as nossas tribulações, Deus ouve as nossas orações e Deus cuida das nossas dificuldades. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Veja, Pedro aqui ele usa a figura de linguagens que é chamada de antropomorfismo, que é atribuir características físicas humanas a Deus. E ele faz isso com a intenção de enfatizar essa supervisão atenta que Deus tem, dessa atenção especial que Deus dá à necessidade dos seus filhos. Deus vê, Deus ouve e Deus cuida. Se você ler o Salmo 34, Davi também declara que a vida dos que creem em Deus também não está livre de temores. Né? Ele fala assim, olha, livrou-me de todos os meus temores no verso 4. Ele fala de problemas no verso 6, no verso 17. Ele fala de aflições no verso 19. E ele fala até mesmo de um coração quebrado no verso de número 18. Ou seja, uma vida feliz não é uma vida longe de dificuldades. Pelo contrário. Uma vida feliz dentro da perspectiva de Pedro e dentro da perspectiva de Davi é a certeza da presença de Deus em todas as situações, por causa dos problemas da vida, por causa das provações. É por isso que uma vida em guerra, através de orientações, de uma nova maneira de viver, a partir do exemplo de Jesus, nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor e confiar no cuidado de Deus. É por este cuidado do Senhor, é pela providência que Deus demonstra nesse cuidado, é que nós somos chamados a perseverar em meio às dificuldades, nos mantendo fiéis a Ele, nos mantendo firmes diante das situações e se alegrar com isso, e se contentar com a presença de Deus e com o cuidado de Deus, mesmo em meio nos dias mais difíceis. Existe uma música chamada Felicidade, do Marcelo Genesi. Ele fala algo interessante sobre isso. É meio poética e ela diz assim: haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, para receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva, quando a chuva vem. Isso é felicidade. Mas Paulo vai nos dar uma perspectiva muito mais concreta disso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, ele fala assim: portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos?
Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Isso nos leva então ao terceiro momento da nossa mensagem, ao último ponto da nossa mensagem, que orientando a vida a partir de Jesus Cristo, viva a partir do amor que Jesus demonstrou por você. Verso 18 fala assim: pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Eu queria que você tivesse uma percepção aí comigo sobre o significado de viver na nossa cultura, o significado de viver no nosso mundo. Qual é o padrão que nossa cultura e nosso mundo nos dá para viver de maneira significativa, de maneira feliz, né? Para o mundo e para a cultura tem a ver com o que fazemos, e isso está ligado ao sucesso. O significado de viver para o nosso mundo e para a nossa cultura tem a ver com o que dizem de nós. E isso está ligado à popularidade. Viver na nossa cultura e no nosso mundo tem a ver com o que temos. E isso está ligado ao poder ou ao status. Veja, sucesso, popularidade, poder ou status. Mas todas essas coisas elas são frágeis. Todas essas coisas que esse mundo diz para que a gente possa viver de verdade, todas estas coisas, sucesso, popularidade, poder ou status, tudo isso é nada. Por quê? Porque elas estão ligadas a fatores que são externos. Elas estão presas a um sistema instável. Todas essas coisas se fundamentam em bases que não se mantêm e por isso criam uma dependência das pessoas de realidades que elas se diluem, né? E por fim, a última palavra que entende tudo isso é a morte. Ou seja, todas essas coisas, sucesso, popularidade, poder ou status, ela se encerra com a morte. Então, não está tudo bem a gente viver dentro do padrão que o mundo tem estabelecido para a gente. E é sobre isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo para o seu povo, para os seus leitores, que estão enfrentando sim dificuldades. Estão enfrentando dificuldades principalmente porque são cristãos. E talvez eles poderiam ser tentados ou motivados a olhar para a vida do não cristão e dizer assim: peraí, mas parece que a vida dele é melhor que a minha. Eu sigo o Cristo, o Salvador, mas parece que a partir do momento que eu passei a servir o Cristo, as coisas viraram de perna para o ar. E é verdade, é isso que acontece mesmo, né? Os valores mudam, as realidades mudam. E Pedro está chamando a atenção deles sobre isso. Nós somos chamados para viver a partir do exemplo da própria vida de Cristo. Jesus Cristo tem que ser a referência para nós, a referência de amor por nós, mas também a referência de como viver a vida. Veja como Pedro descreve isso, né? Então, primeiramente, ele vai mostrar o que Jesus fez por nós. Jesus se sacrificou eficazmente. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto. Qual a finalidade do que ele fez por nós? Nos conduzir a Deus. O que ele fez em nós? Ele nos deu novos corações, ele transformou a nossa vida. O verso 15 fala: santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. É isso que ele fez em nós. Ele transformou a nossa vida. Mas tem mais. O que ele faz através de nós? Ele revela-se através do nosso proceder. O verso 16b fala assim: o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Pedro vai falar em 1 João 2,6, que quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Então, veja como Pedro está mostrando para nós qual foi a ação de Deus em nosso favor. Ele mostra o que ele fez por nós, o que ele fez em nós e o que ele fez através de nós. E qual o resultado prático disso na vida do cristão? Pedro vai mostrar também. Então, em primeiro lugar, o resultado prático disso é o que ele trouxe a nós. E o que ele trouxe a nós é a segurança da salvação.
Capítulo 1, verso 4 e 5 fala assim, olha, uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Ou seja, quando Cristo está presente no coração do cristão, não há lugar para nenhum tipo de medo, nem objetivo, nem subjetivo, nem no presente e nem no futuro e nem na eternidade. É isso que ele vai falar. O resultado prático disso, além da segurança da salvação, também tem o que ele produz em nós, que é exatamente essa vida sem medo. O verso 14 fala assim, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E aí ele vai falar assim que diante disso tudo, nós precisamos da razão da esperança que está em nós. Né? O que um cristão tem? A única coisa que um cristão tem? Esperança. A esperança é uma virtude cristã. E o que esse cristão espera no seu coração? Esperar paciente, disciplinado e confiantemente em nosso Senhor como nosso Salvador. Hebreus já dizia isso. Hebreus capítulo 10, verso 23 fala assim, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É isso que ele produziu em nós, uma vida sem medo. Medo quanto ao presente, sem medo do presente e sem medo do futuro. Por quê? Porque o Senhor já nos garantiu tudo isso. Nos garantiu a sua provisão no presente, o seu cuidado no presente, mas nos garantiu a eternidade. A vida futura já está garantida em Cristo Jesus. Por isso, nós não temos que temer nada. Nós não temos que temer ninguém pela certeza do cuidado do Senhor. Mas, em último lugar, ele fala o que ele realiza através de nós. Porque nós vivemos assim, porque nós vivemos a segurança da salvação, porque nós vivemos sem medo, então nós podemos testemunhar do seu amor. O verso 15 fala, estando sempre preparados para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há em vós. Esse é o grande amor de Deus por nós. E esse amor de Deus por nós nos leva a viver essa vida segura. E esse grande amor de Deus por nós nos leva a falar desse amor do Senhor pelas pessoas e para as pessoas. C.S. Lewis, ele é um escritor britânico, né? E ele corretamente declarou o seguinte, ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. Por isso, Pedro está dizendo, viva a partir do amor que Deus em Jesus Cristo demonstrou para com a sua vida. O pastor Tim Keller, falando sobre esse amor, ele diz assim, esse é o amor, cuja obediência é de extensão, altura e profundidade suficientes para desintegrar uma montanha de justa ira. Este é o amor que você tem buscado por toda a sua vida. Nenhum outro tipo de amor, nem o amor de família, dos amigos, de uma mãe, de um cônjuge, nem mesmo o amor romântico. Nada poderá satisfazê-lo com o amor de Jesus ou como o amor de Jesus. Todos os outros tipos de amor irão desapontá-lo, mas esse amor jamais. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo que foi dito até aqui, a condição de cuidar dos nossos relacionamentos, essa necessidade de nos mantermos fiéis ao Senhor e confiar no seu cuidado, e o chamado para a gente viver a partir do amor que Jesus demonstrou por nós, só é possível por causa do amor de Deus, através de Jesus Cristo pela minha vida e pela sua vida. Sem este amor de Deus em nós é impossível vivermos assim. Concluindo então esta mensagem, eu queria dizer para você o seguinte, é este amor glorioso que nos mantém para não sermos tragados pelas tribulações e pelo pecado. É este amor tremendo que muda as nossas vidas e nos habilita a vivermos uma vida nova, bem-aventurada, plena e eterna, que também é um amor exigente, que espera de nós compromisso na nova maneira de viver. Este amor eterno é inigualável, pois não há amor maior que o amor de Deus demonstrado através de Jesus Cristo por nós. Portanto, irmãos,
segundo o apóstolo Paulo nos traz em Romanos capítulo 8, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por isso, é por este amor que você precisa lutar, estar em guerra contra o pecado dentro de você, contra o pecado fora de você, para que você viva uma nova maneira, um novo modo de viver, com uma espiritualidade autêntica, com uma espiritualidade que te ajuda a caminhar em meio aos percalços que a vida certamente vão trazer para mim e para você. É por este amor. E se não for por este amor, nós não conseguiremos viver essa nova vida. Que você entregue a sua vida ao Senhor, para que você possa definitivamente experimentar deste amor, um amor inigualável, mas é um amor exigente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus transforme sua vida, que Deus mude a sua história, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado por esta hora, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Deus, pela exortação que esta palavra nos traz. Que o Teu Espírito, Deus, aplique estas verdades no coração desses que me ouvem. Ó Deus, o Senhor não tem responsabilidade com a palavra do pregador. O Senhor não tem responsabilidade com aquilo que eu digo, mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra. E, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique a Tua palavra ao coração e à mente destes que me ouvem, Senhor Deus. Que o Teu Espírito aplique esta palavra no coração, na mente, na alma destes que me ouvem, para que eles possam reconhecer que não existe amor maior, mais profundo e mais poderoso que o amor de Deus. E que nenhum outro tipo de amor sobre a face da terra é capaz de nos satisfazer como o amor do Senhor por nós. Qualquer tipo de relacionamento que tenhamos, qualquer tentativa de sermos felizes e satisfeitos a partir do amor dos outros, eles vão trazer frustração para a vida da gente. Qualquer tipo de tentativa de ser feliz que os outros tenham a partir do nosso amor por eles, eles também serão frustrados. Mas que nós possamos viver a partir deste amor. É a partir deste amor que nos habilita a nos relacionarmos com as pessoas, a partir deste amor que nos ajuda a nos manter firmes, fiéis e confiantes no Senhor, e a partir deste amor, deste grande amor, que nos ajuda a viver a vida até que o Senhor volte. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor derrame da sua paz sobre todos. Assim nós oramos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma boa semana em nome de Jesus.